E aí, onde é que está a grande vantagem do tamoxifeno e do raloxifeno? É quando eu falo, não, ok, agonistas no osso, ótimo, eu queria isso. O estrogênio é bom para o osso, então antagonistas na mama, ótimo também, porque na mama o estrogênio pode fazer mal, ele pode provocar hiperplasia e talvez gerar um tumor mamário. Ok também, ótimo. Osso, aí que vem a grande diferença entre eles. O aluno que conhece a diferença dos dois fármacos sabe isso daqui, ó. No útero, gente, eu quero um agonista ou um antagonista do estrogênio. Eu quero um medicamento que faça o mesmo efeito do estrogênio na mulher, no útero da mulher, ou eu quero um que faça o efeito oposto? Não é o oposto? O estrogênio, ele provoca aumento do risco de câncer no endométrio. Então, eu não quero de jeito nenhum medicamento agonista do estrogênio, porque ele vai aumentar os riscos de câncer. E aí que vem a grande diferença. O raloxifeno é antagonista também do estrogênio no útero. Então, ele não aumenta o risco de câncer de útero. Já o tamoxifeno é agonista do estrogênio no útero. Ou seja, assim como o estrogênio, ele aumenta as chances de câncer de útero. Por isso que raloxifeno é um medicamento superior. O que falta para o raloxifeno ser perfeito, gente? Ele trata os sintomas do climatério, assim como o estrogênio. Ele é agonista no osso, então ele melhora a densidade óssea, trata a osteoporose. Ele é antagonista na mama, então ele não dá risco de câncer de mama. Antagonista no útero, não dá risco de câncer de útero. Falta o que para ele ser perfeito? Quem assistiu essa aula já? O que faltaria para o raloxifeno ser perfeito era ele ser antagonista do estrogênio também no fígado, impedindo a produção de fatores de coagulação, para não gerar trombose. Infelizmente, ele é agonista do estrogênio, então ele também aumenta a coagulabilidade da mulher. Então, usando ele, muitos riscos diminuem, mas o risco de coagulabilidade aumentada continua existindo. Tamoxifeno também é um agonista. Tá? Então, até coloquei lá na aula para vocês qual seria o modulador seletivo do estrogênio ideal. Um que fizesse tudo que o raloxifeno faz e ainda fosse antagonista do estrogênio no fígado para evitar a produção de fatores de coagulação. Esse seria o meu modulador ideal. Né? As consequências deles serem moduladores sobre a toxicidade é porque, por exemplo, o tamoxifeno acaba sendo menos seguro, por conta dele ser agonista no útero. Mas quando eu falo de reposição hormonal, de dar estrogênio para uma mulher, uma mulher idosa, né? Um farmacêutico experiente, ele faz a primeira pergunta. A primeira pergunta dele é: ela tem útero? Porque o grande medo, eu tenho dois grandes medos quando eu dou estrogênio para uma mulher: câncer de útero, coagulação sanguínea, trombose. Se ela não tiver útero, um dos meus maiores medos já desaparece. Ela não tem útero, então não tem como gerar câncer de útero. Então a minha primeira pergunta é: ela tem útero? Se ela não tem útero, eu fico mais tranquilo de usar o estrogênio em baixas doses. E posso usar até uma terapia de suporte para monitorar a coagulação sanguínea, para evitar que ela fique com um quadro de trombose. E não é tão comum também nas mulheres. Mas o câncer é um risco muito grave, né? Pensa tomar uma medicação que aumenta em 15 vezes o risco de ter um câncer em determinado órgão. Se falar isso para mim, eu não tomo. Lembrou? Se você tomar esse medicamento aqui, ó, ele aumenta 15 vezes a chance de você ter um câncer na sua próstata. Eu não tomo. Então, o estrogênio aumenta em 15 vezes a chance de uma mulher ter câncer no útero. Né? O tamoxifeno, que é semelhante a ele, também. Já o raloxifeno, não. Então, muito tem se estudado o uso do raloxifeno hoje na terapia de reposição hormonal. Sempre com o cuidado de que talvez o raloxifeno, talvez não, o raloxifeno é um agonista do estrogênio no fígado, ele aumenta a coagulabilidade. Então, há um risco do raloxifeno ainda provocar trombose. Mas isso é algo que eu consigo monitorar. Tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando. Professor, Oi. então é apenas o
Haloceno, que é que é antagonista do útero, né? Só ele. Se você olhar o quadrinho que eu fiz lá na aula, embaixo da figura, no quadrinho está lá que ele é antagonista no útero, já o tamoxifeno não. Né? Então, essa é a superioridade dele em relação ao tamoxifeno. E aí os dois, infelizmente, nenhum dos dois é antagonista na produção de fatores de coagulação. Se o haloxifeno também fosse, ele era o modulador ideal. Mas ele ainda não é. O modulador ideal ainda está para ser descoberto. Tá certo? Entendi agora. Ó, qual a justificativa para indicar haloxifeno no tratamento da osteoporose? Por que, gente, que você indica haloxifeno no tratamento da osteoporose? Ele Porque ele vai, é um agonista, né? ele é um agonista do estrogênio no osso, ok? Aí você vai falar, ah, mas e o câncer de mama? Você fala, não, tranquilo, ele é antagonista na mama. Ah, e o câncer de útero? Não, tranquilo, ele é antagonista no útero. Qual que é meu receio com essa mulher que está tomando haloxifeno? Eu, Bruce, jamais deixaria minha mãe tomar haloxifeno para tratar a osteoporose. Por quê? Porque ele é capaz de. Ele é antagonista e pode causar câncer no útero. Ou Não, não, ele é um antagonista do útero. no útero ele não causa câncer. Não causa câncer. Ainda assim, eu não indicaria para minha mãe de jeito nenhum. Porque a gente lamenta a coagulabilidade. Né? Ela pode ser trombose. Ele não é perfeito por causa disso. Quando olhar para o haloxifeno, pensa que o grande defeito dele é esse. Ele mantém o risco do estrogênio de provocar coagulação do sangue exagerada, trombose. Então esse é meu receio com o estrogênio, esse é meu pé com o haloxifeno. Esse é meu pé atrás com ele. Então por que eu não daria ele para minha mãe? Ele funcionaria no tratamento da osteoporose? Primeira pergunta, ele funcionaria? Sim, porque ele é agonista do estrogênio no osso. Funcionaria, melhoraria a densidade óssea. É um medicamento indicado para tratar a osteoporose. Por que eu, Bruce, não daria para minha mãe? Porque tem outros medicamentos para tratar a osteoporose, que são primeira escolha, né? O alendronato, o dandronato, que não aumentam a coagulabilidade. Então, por que eu vou usar um medicamento que vai aumentar, pode aumentar a coagulabilidade da minha mãe, dar um risco de trombose, de infarto, se eu tenho outras opções que não. Mas ele trata a osteoporose? Sim. Aumenta a densidade do osso? Sim. Por quê? Porque ele é agonista do estrogênio no osso. Ok? Tratar ele trata. Mas ele não é primeira escolha, tá? Não é primeira escolha. Às vezes vocês podem ver uma mulher tomando haloxifeno depois da menopausa para tratar a osteoporose, você já está fazendo duas coisas. Ela está fazendo terapia de reposição hormonal e tratando a osteoporose. Às vezes ele está presente, mas nem é como o objetivo principal de tratar a osteoporose. Ele está presente como uma terapia de reposição hormonal. E é muito polêmica, né, gente? Quando a mulher não tem útero, ela fica menos polêmica. Agora, na mulher com útero, é muito polêmico usar a terapia de reposição hormonal. Com o haloxifeno, esse risco diminui. Tá? Porque o haloxifeno é antagonista no útero. Descreva o mecanismo de ação, alteração bioquímica e efeito farmacológico da alendronato no tratamento da osteoporose. Eu não vou ficar entrando nesses de mecanismo de ação, não, porque os mecanismos eu deixei descritos para vocês naqueles quadros coloridos, né, lá do slide. É só ir lá e copiar. O alendronato, ele inibe uma via enzimática dentro do osteoclasto, uma via enzimática vital. Ele inibe uma enzima, a pirofosfato sintase. Quando ele inibe essa enzima, uma via metabólica, que é a via do mevalonato, que é vital para o osteoclasto, ela fica inibida. Se eu inibo uma via metabólica vital na célula, vai acontecer o que com a célula? Vai morrer. Então, esses medicamentos, eles matam, eles induzem os osteoclastos a entrarem em apoptose. Como o osteoclasto com C é a célula que desmineraliza o osso, quando eu mato osteoclastos, a mineralização do osso diminui. Qual a importância da vitamina D no tratamento da osteoporose? Gente, a principal importância, que a gente tem certeza absoluta, é que ela ajuda na absorção de cálcio no intestino. A vitamina D certamente tem muitos outros efeitos biológicos, mas ainda pouco compreendidos. Certeza é que a vitamina D aumenta a absorção de cálcio. Muita gente erra
dando cálcio para as pessoas reporem, né, tomando reposição de cálcio, só que o indivíduo tem nível de vitamina D baixo, não adianta, o cálcio passa direto pelo intestino e vai embora para as fezes. Eu preciso de bons níveis de vitamina D para absorver cálcio. Professor, é cálcio e fosfato, né? O fosfato vai junto. Quando o cálcio é absorvido, o fosfato vai junto. Mas a vitamina D, ela atua nos dois. E lá no rim, ela ajuda na reabsorção do cálcio também, e do fosfato, para diminuir a perda deles. Então, ela é uma vitamina que aumenta a quantidade, a calcemia e a fosfatemia no sangue, né? Aumenta a quantidade desses minerais. E, como eu disse lá na aula para vocês, são importantes para produzir osso. Então, se eu tenho baixos níveis de vitamina D, me falta cálcio e me falta fosfato. Impossível produzir osso sem cálcio e fosfato. Né? Os cristais ósseos são cristais de cálcio e fosfato. Mecanismo de ação, alteração bioquímica do denosumab no tratamento da osteoporose. Gente, aqui tem que lembrar que o osteoclasto ele é formado a partir de vários monócitos do sangue. Esses monócitos são estimulados por uma proteína, eles se fundem e formam um osteoclasto. O osteoclasto é uma célula multinucleada que degrada o osso, que desmineraliza o osso. Como na osteoporose o osso está muito desmineralizado, eu não quero degradar ele mais ainda, eu tento impedir a formação dos osteoclastos, ou seja, eu tento impedir que esses monócitos, essas células precursoras, se fundam umas nas outras para gerar uma célula polinucleada, que é o osteoclasto. Nesse ponto aqui, o que o denosumab faz? Ele é um anticorpo monoclonal, ele se liga na proteína que estimularia os monócitos a se fundirem. E ele inibe essa proteína. Sem ela, os monócitos não são estimulados, eles não se fundem. Se eles não se fundirem, não vai haver formação de osteoclastos. Também é um mecanismo que está descrito lá, está no último slide dessa aula, aquele slide colorido, está no grupo lá para vocês. Descreva o mecanismo de ação, alteração bioquímica e morfológica da calcitonina no tratamento da osteoporose. Gente, a calcitonina ela é um inibidor do osteoclasto, tá? Esse é o grande papel dela. Ela age diretamente sobre o osteoclasto, inibindo o osteoclasto. E aí, ele inibido, a desmineralização óssea para. Olha que bacana aqui, ó. 3 estratégias diferentes de atacar o osteoclasto. Com alendronato, com os bifosfonados, eu mato o osteoclasto. Com denosumab, eu impeço que o osteoclasto se forme. Com a calcitonina, eu inibo o osteoclasto formado, ativo. Então, um mata, o outro impede a formação, o outro inibe. Todos com alvo no osteoclasto, porque o osteoclasto é a célula que desmineraliza o osso. E assim, a pessoa com osteoporose, ela já está com o osso desmineralizado. Então, ela não quer o osteoclasto trabalhando, não. Ela quer ele inibido. Sinacal 7, né, qual é o mecanismo dele para tratar o hiperparatireoidismo? É porque os níveis, quando os níveis de cálcio estão baixos, gente, no organismo, a célula sensora de cálcio, o receptor KZR, lá na paratireoide, ele detecta que os níveis de cálcio estão baixos e ele produz paratormônio para subir os níveis de cálcio. Mas a pessoa que tem hiperparatireoidismo, ela já tem paratormônio demais. Então eu não quero que ela produza mais paratormônio ainda. Então o que eu vou fazer? Eu não vou deixar esses receptores de cálcio detectarem que os níveis de cálcio baixaram. Então eu vou usar uma molécula, que é o Sinacal 7, que é análoga do cálcio. Ela vai lá, liga nesse receptor e engana ele. É como se ela dissesse para ele, olha, tem cálcio, tem bastante cálcio, porque ela é uma cópia do cálcio. O Sinacal 7 é como se fosse uma agonista do cálcio. Ele liga no receptor e como se dissesse para o receptor, olha, pode permanecer inativo, porque tem bastante cálcio. E não tem nada, o cálcio está baixo, mas ele está lá enganando o sensor. Sem o Sinacal 7, o sensor detectaria, o sensor lá da paratireoide, né, o receptor KZR, detectaria que os níveis de cálcio estão baixos e ele começaria a produzir paratormônio. E aí iria agravar mais ainda o hiperparatireoidismo. Então não, eu vou inibir o receptor KZR.
para que o receptor entenda que tem muito cálcio, e assim ele não precisa estimular a produção de paratormônio. Com isso, eu vou tratando o hiperparatireoidismo, que é quando tem uma produção massiva de paratormônio. Mecanismo de ação, efeito bioquímico, efeito farmacológico da associação de uma progestina com um estrogênio sintético. Ó, falamos bastante de estrogênio aqui no começo, né? O que eu quero que vocês saibam sobre estrogênio associado com progestina. Lembra do estrogênio? Tem muito que vocês batessem nessa tecla até decorarem isso. Assim. Estrogênio, vantagem, osso mais forte, trata a menopausa. Desvantagem, câncer de útero, a principal, aumento da coagulabilidade, trombose. Esses são meus 2 medos quando eu uso estrogênio. Tá? Qual é a vantagem de se associar o estrogênio com a progestina? É porque ela tem efeitos opostos ao dos estrogênios no útero. Então, no útero, o estrogênio sozinho vai lá e estimula o útero, pode gerar câncer. A progestina inibe essa estimulação. No útero, o efeito dela é oposto. Então, essa é a grande vantagem dessa associação, porque a progestina protege o útero. Então, mulheres que têm útero, querem fazer terapia de reposição hormonal, normalmente elas usam estrogênio junto com progestina. E o estrogênio junto com a progestina também é a forma mais eficaz de se evitar a gestação com medicação. Tá? Aqui, ó, as chances de contracepção caem para 1%, as chances de engravidar caem para 1%. Associar uma progestina com um estrogênio garante 99% de eficácia, ou seja, né, 99% de chance da mulher não engravidar quando ela está tomando estrogênio e progestina. As doses foram radicalmente reduzidas, tá, gente? Lá no começo dos anticoncepcionais, as doses de estrogênio e progestina vinham altas. Muita mulher teve câncer de mama, muita mulher teve câncer de útero, muita mulher teve eventos tromboembólicos gravíssimos. Então, por isso, hoje, continua se adotando, mas para proteger as mulheres, as doses foram radicalmente reduzidas. Tá? Então, a ideia de ter a progestina aqui é porque, primeiro, ela aumenta a eficácia. Né? Os dois juntos são mais contraceptivos do que o estrogênio sozinho ou a progestina sozinho. Então, os dois juntos são mais efetivos para evitar a gestação. Esse é um dos meus motivos de por que associar. Segundo motivo de por que associar, porque a progestina protege o útero. Ó, proge e protege. Vocês lembrarem, progestina protege o útero. Por isso que ela está aqui também. Ela minimiza os efeitos cancerígenos do estrogênio sobre o útero. Mas, lembra que em farmacologia sempre tem um mas, o risco de trombo continua acontecendo, tá? Continua acontecendo, porque a progestina não protege em relação a isso. E uma notícia muito péssima, a progestina estimula a mama e suspeita que o estrogênio também. Então, infelizmente, essa associação pode aumentar o risco de câncer de mama. Então, uma mulher que usa essa associação, ela tem que estar atenta à mama dela, se não há a formação de algum nódulo. Porque a associação de progestina, que é estimulante da mama, junto com o estrogênio, que também é estimulante da mama, soma-se as ações dos dois e a mulher acaba podendo ter um tumor de mama. Então, nas mulheres que usam contracepção de estrogênio mais progestina, a preocupação delas com o útero regride, porque a dose está baixa e a progestina protege o útero do estrogênio. Então, a preocupação com o útero está menor. O que aumenta a nossa preocupação aqui é em relação ao câncer de mama, que a progestina também, na mama, assim como o estrogênio, ela é estimulante, aí o efeito dos dois se soma. Então, meu receio aqui é câncer de mama, tá? Lembrando que as doses, mais uma vez, tá, gente? Como muitas mulheres adoeceram com a terapia inicial, que tinha doses altas, hoje as doses foram muito reduzidas para proteger a mulher. Qual a toxicidade associada ao uso de estrogênios sintéticos como estradiol? Gente, se eu falar estrogênio sintético, para pensar em que mesmo? Câncer de útero, trombose venosa.
Aumenta a coagulabilidade, aumenta as chances de ter câncer de útero, aumenta o crescimento do endométrio uterino. Tá? Então, pensou em estrogênio sintético, os meus medos são câncer uterino, principalmente porque o de mama é apenas uma possibilidade. A chance de câncer de mama aumenta quando eu associo estrogênio com progestina. E meu outro receio, além do câncer de útero, quando eu uso só estrogênio, é a coagulação sanguínea exagerada. Tá? Esses são meus dois principais problemas. Tem outros, mas os principais são esses. Inclusive, acredite que estrogênio aumenta o número de cálculos biliares. Você deve ter visto lá na aula. Mas, enfim, cálculo biliar é o menor dos problemas quando você tem uma droga que pode provocar câncer, né? Que pode provocar coagulação sanguínea disseminada. Então, não. A pedra nas vesículas é o menor dos seus problemas aqui. Qual o risco associado dos métodos contraceptivos baseados apenas em progestina? O que vai acontecer, gente? Mulher que já teve câncer de útero, ou que tem histórico de câncer de útero na família, mulher que tem histórico de trombose na família, que tem histórico de infarto, de AVC, essa mulher simplesmente não pode usar estrogênio. Nem sozinho, sozinho de jeito nenhum, nem associado com progestina. Essa mulher, estrogênio sintético está contraindicado para ela. Etilil estradiol ela não deve usar, porque ela tem um histórico já de câncer, e essa droga aumenta, estimula o crescimento uterino. Ela já tem um histórico de trombose, de tromboembolia, essa droga também aumenta a coagulação de sangue. Então, não, essa mulher não pode tomar contraceptivo. E aí, o que aconteceu com essa mulher? Ela ficou numa sinuca de bico, porque só tinha contraceptivo de estrogênio junto com progestina. Então, não tinha saída para ela. Ela não podia tomar estrogênio. Todos os anticoncepcionais que tinham no mercado eram estrogênio junto com progestina. Para esse público, pensou-se em desenvolver um anticoncepcional apenas de progestina, gente, só progestina. Por quê? Qual seria a vantagem? O estrogênio não aumenta a coagulação? Aumenta. A progestina não. O estrogênio não aumenta a chance de câncer de útero? A progestina não. Então beleza, vamos dar só progestina. Só que se percebeu, gente, que quando se usa só progestina, sem o estrogênio junto, a chance de engravidar aumenta muito. É um risco muito grande que a mulher corre de engravidar quando ela está tomando só progestina. Os estudos dizem que essa chance pode aumentar. Antes, lembra que estrogênio com progestina era 99% de eficácia, de você não engravidar? Aqui, a chance cai para 60% a 80%. É muita queda. Né? Pensar que em você pode cair, por exemplo, 60%, ou seja, as suas chances de engravidar são muito grandes, são 40%. Mesmo que caia só para 80%, as suas chances de engravidar ficam sempre 20%, ainda assim é uma chance muito alta. Então, o grande problema do uso das progestinas isoladas, gente, é que elas vão provocar... Elas podem não ser tão efetivas para evitar a gestação. A mulher vai acabar precisando usar outro método complementar. Ou ela coloca um DIU, inclusive tem DIUs que liberam progestinas dentro do útero. Ela pode complementar com um DIU, ela pode exigir camisinha, que o parceiro de camisinha, enfim. Ela não pode confiar 100% na progestina, não. O problema da progestina, como ela é mais fraca, eu acabo precisando usar uma dose maior dela. Tá? E se eu usar essa dose maior, lembra que as progestinas estimulam a mama, tá? Se no estrogênio meu grande medo é o útero, o câncer de útero, na progestina meu grande medo é o câncer de mama. A mulher que faz uso de uma pílula só de progestina, atenção à mama. Quem é o levonorgestrel, gente? O levonorgestrel, não confundam, ele é uma progestina. Ele é uma das muitas progestinas que tem no mercado, que são cópias da progesterona. Então, a progesterona é o hormônio feminino. E aí tem várias progestinas, que são progesteronas sintéticas. Tem drospirenona, tem noretesterona, norgestrel, desdogestrel, gestodeno, e tem o levonorgestrel. O levonorgestrel é uma progestina que é usada como contraceptivo de emergência, a famosa pílula do dia seguinte. Qual que é a ideia aqui, gente? Você dá uma dose cavalar de progesterona. Progesterona é o hormônio da gestação. Com essa dose alta, o hipotálamo da mulher pensa que ela está grávida, afinal de contas, ela está
supitando de progestina no sangue. Ela está com muito levonorgestrel. Então, para o hipotálamo é o seguinte, está grávida. Então, o que o hipotálamo faz? Ele inibe a ovulação. Então, essa mulher não vai ovular. Se ela acabou de ter uma relação sexual sem camisinha, ela está morrendo de medo de engravidar, porque ela sabe que tem espermatozoides dentro dela, viáveis, e eles podem encontrar um óvulo a qualquer momento, então ela vai e toma a pílula levonorgestrel. Por quê? Essa pílula vai, como principal efeito, ela vai impedir a ovulação. As progestinas têm um outro efeito interessante. Elas engrossam o muco vaginal. O muco vaginal e cervical do útero ele fica muito grosso. Então, mesmo que haja espermatozoide ali, ele tem dificuldade de se deslocar. É como se ficasse preso num gel. Então, as progestinas também engrossam o muco. Esse é um mecanismo complementar delas para dificultar a gestação. Vocês vão ver muita gente falar, a pílula do dia seguinte não funciona. Eu tomei e engravidei. Por quê, gente? Alguém sabe responder? Quando é que o levonorgestrel não funciona? Depois de 24 horas? Não, se a mulher já tiver ovulado, gente. O grande efeito dele é fazer o quê? Impedir a ovulação. Então a mulher vai lá, ela transou sem camisinha. O parceiro ejaculou dentro dela, tem espermatozoides então na vagina ou no útero. Esses espermatozoides, se ela já tiver ovulado, ela pode tomar 1 tonelada de levonorgestrel. O objetivo dele era impedir o quê? Que ela ovulasse. Daí ele impedia a ovulação, aqueles espermatozoides iriam ficar ali no útero 24, 48 horas e iam começar a desaparecer, iam morrer. Pronto, ele impediu a ovulação, não houve encontro de espermatozoides com ovulação. É que muitas vezes a mulher, enquanto está transando, ela já ovulou. Ela pode ter ovulado no dia seguinte, no dia anterior, 2 dias antes, 3 dias antes, ela não sabe, ela já ovulou. O óvulo dela está descendo pela trompa, está no útero. E aí ela vai lá, transa sem camisinha, e fica confiante que não, tomou uma pílula no dia seguinte. Quando ela percebeu, ela está grávida. Por quê? Porque o óvulo já estava presente no sistema reprodutivo dela. Né? Tomar o levonorgestrel não adiantou nada, porque ela já tinha ovulado. Tá? Então a pílula do dia seguinte, gente, ela funciona, o principal mecanismo dela é evitar a ovulação. A mulher que já ovulou, não adianta nada. Às vezes o homem muitas vezes desespera, né? Mas a mulher também desespera. Muitas vezes um colega, alguém conhecido me liga. Não, deu errado aqui, né? Transando sem camisinha, ou a camisinha estourou. Realmente eu acho que conversa fiada. Mas enfim, transando sem camisinha e pelo dia seguinte, tá tranquilo? Aí eu falo, gente, é rezar para ela não ter ovulado. Se ela já ovulou, tarde demais. O espermatozoide vai encontrar esse óvulo e pode ser que ela engravide. Não obrigatoriamente ela vai engravidar. Agora, aí tem muitas. Olha como as mulheres se expõem a risco, gente. A mulher às vezes, ela tem atitudes de muito risco. Primeiro, ao transar sem camisinha, como ela é a passiva da relação, e o sexo provoca pequenas lesões na vagina da mulher, quando o homem ejacula dentro dela, se ele tiver algum vírus sexualmente transmissível, ele vai liberar esses vírus ali junto com o sêmen. Então é por isso que mulheres cada vez mais se tornam um grupo de risco de HIV. É difícil você achar mulheres que não são infectadas pelo papilomavírus, mas por quê? Sexo sem camisinha. E aí, para piorar, a mulher que faz sexo sem camisinha, às vezes muito jovem, inclusive, ela corre na farmácia e toma uma pílula, que já é, gente, uma dose cavalar de progestina. Ela está, inclusive, se oferecendo risco para o corpo dela, câncer de mama, inclusive, porque ela está tomando uma dose muito grande de progestina. E problemas circulatórios também, é perigoso, a dose é muito alta. Muitas vezes pressionadas pelo namorado, ou muito em pânico, o que as pessoas leigas pensam, gente? Tomar 2 melhora. Eu já vi casos de gente que tomou 3. Passou mal, precisou internar. Por quê? 3 doses cavalares de hormônio progesterona sintética, 3 doses cavalares de levonorgestrel. Você tem noção, a dose de etinilestradiol, né, de estrogênio sintético, é em microgramas. O levonorgestrel é em miligramas. 1000 vezes mais. É uma dose muito mais alta.
a gente vê ali miligramas, acho que é pouquinho, mas para o corpo é muito. Hormônios são substâncias que nós produzimos em quantidades muito baixas, porque eles são altamente potentes, mesmo em concentrações baixas no sangue. Aqui não é uma dose cavalar, então, coitada da menina, ela vai lá, toma um, toma dois, né, apavorada, com medo de engravidar, mas ela já ovulou, né? Então ela tem que torcer para que, nesse caso, o muco cervical dela fique bem espesso e prenda esses espermatozoides no muco, para que eles não cheguem até o útero, né, a ponto de fecundar o óvulo ali dentro do útero. O óvulo pode ser fecundado na vagina, tá, gente? Não tem nenhum problema caso isso aconteça. Na vagina ele não vai nidar, a mulher ele vai acabar saindo do corpo da mulher, sendo expelido, ela nem percebe. Ele não pode ser fecundado no útero, porque aí no útero tem pontos para ele se ligar. Aí ele se liga, forma o tecido placentário e começa a dar origem ao desenvolvimento de um novo ser, de um bebê. Tranquilo, gente, com a pílula do dia seguinte, então ela é uma dose cavalar de progestina, tá? O objetivo dela é parar a ovulação. Gente, por que a pílula do dia seguinte, vamos ver se vocês entenderam, por que a pílula do dia seguinte não é com etinil estradiol, não é com uma dose cavalar de estrogênio? Qual o principal problema de uma mulher tomar uma dose grande de estrogênio? Que o estrogênio provoca e a progestina não. Câncer de mama? Câncer de... Não. Oh, Estrogênio. Câncer de quê? câncer no colo do útero? Câncer de útero e qual é o outro problema do estrogênio? Coagulação sanguínea, né? Coagulação sanguínea, gente. Se a mulher toma... Se a pílula do dia seguinte fosse de etinil estradiol, uma dose cavalar de etinil estradiol, beleza, ali evitar a ovulação, só que possivelmente também ela ia infartar, ia ter acidente vascular isquêmico, então embolia pulmonar. Então, não, de jeito nenhum, né? Não pode usar uma dose cavalar, ainda mais uma mulher que está preocupada em engravidar, porque ela tem útero, né? Então, vai tomar uma dose cavalar de etinil estradiol, que é cancerígeno pro útero? Não, de jeito nenhum. A progestina, em doses, como ela está em dose alta, tem que ser muito cuidadoso, respeitar a dose máxima diária, tá? Muitas vezes as moças se expõem ali ou a pressão do namorado, ou a medo, toma duas, toma três. É uma grande ignorância. Uma só é suficiente para evitar a ovulação, caso ela ainda não tenha ovulado. Caso. Se ela tiver ovulado, ela pode estar tomando o levonorgestrel já grávida. Tá? Ela pode estar tomando a pílula do dia seguinte já grávida. Às vezes a mulher faz sexo sem camisinha e aí a fecundação já acontece ali, coisa de alguns minutos depois. Até ela chegar no médico, tomar a pílula do dia seguinte, ela já tá com o óvulo fecundado. Quando ela estiver ovulado. Quando ela chega lá para tomar o levonorgestrel na farmácia, ela já tem um óvulo fecundado dentro dela. Qual a diferença de potência e na toxicidade dos ésteres de testosterona comparada com os androgênios alquilados, nandrolona e oxandrolona? Gente, nandrolona e oxandrolona é o seguinte, é porque o hormônio androgênico, estrogênico é feminino, né? Androgênico é masculino. O hormônio androgênico é a testosterona dos homens. Então é o hormônio que nos deixa masculinos. Então nós homens temos esse corpo sem cintura, gordura acumulada no abdômen e não nos quadris, somos peludos, tem barba, desenvolve o pênis, a voz fica grossa, tudo isso é papel da testosterona. Ela é o hormônio masculinizante. Então todas as características que são associadas masculinas, inclusive muitos acreditam que essa agressividade maior do homem seja também relacionada a testosterona, que inclusive os atletas que usam testosterona para ganhar capacidade esportiva, eles não estão olhando só a força física, eles estão olhando também essa agressividade, que no esporte é interessante, né, para competir. A força masculina, né, é até uma pena, né, que a testosterona seja tão mais potente para gerar força do que o estrogênio, infelizmente, porque acaba que os homens são 50% mais fortes que as mulheres, né? E isso gera toda a violência
entre sexos que existe, né? Porque o homem é muito mais forte que a mulher, ele consegue dominar uma mulher facilmente usando essa massa muscular mais avantajada. É lamentável, né? Porque se fosse igual a força física masculina e feminina fosse a mesma, não teria tanta violência. Mas a testosterona, ela amplifica a massa magra masculina, ela é mais robusta, e o homem acaba tendo pelo menos 50% mais forte que uma mulher, né? Considerando que os dois não estão treinados, né? Se um homem treinar, ele fica mais forte ainda, e se uma mulher treinar, ela consegue chegar mais próximo do nível de força de homens que não treinaram também, né? Que não tem treinamento, não tem ganho de massa. A testosterona, gente, então, o que um homem deseja quando ele toma testosterona? Ele quer força física, né? Ele quer ficar forte, tônus muscular, ele quer manter a força. Só que ele não quer esses efeitos de agressividade, dependência. Testosterona aumenta o risco de coagulação de sangue. Sabe aqueles problemas de estrogênio? A testosterona tem todos também. O homem não tem útero, mas o homem tem próstata. A testosterona faz crescer a próstata. Igual o estrogênio faz crescer o útero na mulher, câncer de útero, a testosterona provoca hiperplasia da próstata. Então, a testosterona sintética, ela tem esses problemas. E ela é tão potente quanto a nossa testosterona biológica. E aí, os farmacologistas, né, acabaram dando um tiro pela culatra. Eles tentaram desenvolver cópias da testosterona que fossem anabólicas, ou seja, massa muscular, desse força para o homem, vigor físico, que é o que o homem quer quando ele usa a testosterona, só que não provocasse os efeitos masculinizantes. Se a gente conseguisse essa testosterona, até as mulheres, essa testosterona sintética, se ela existisse, até as mulheres poderiam usar. Olha que interessante o dia que esse fármaco surgir. As mulheres vão poder usar esse fármaco, vão ganhar massa magra, força, uma estrutura muscular mais robusta como a masculina, e as mulheres que quiserem vão poder ficar bem mais fortes. Sem e continuarem femininas. Porque hoje, se uma mulher usa testosterona continuadamente em busca de massa muscular, de ganho de força física, ela vai ganhar? Vai. Violentamente. Ela vai ter uma definição muscular absurda. Até porque o tecido feminino, os músculos da mulher nunca viram testosterona em grande quantidade. Então, quando ela usa testosterona sintética, o efeito é espetacular. Né? A massa muscular dela dá aquele boom. Só que ela masculiniza. E aí, para muitas mulheres, isso é uma tragédia. Né? Então, ela ganha pelos em padrões masculinos, sim, barba, a faringe, a laringe, desculpa, cresce, as cordas vocais espessam, ela muda o tom de voz, ela fica com um timbre mais grave, não chega a ser uma voz masculina, fica uma voz meio intermediária. Se a mulher ela parar de tomar, aí os pelos caem, como é que é? Ela volta a parar de ter pelos, a voz volta a ser feminina ou não? Ela fica com pelo igual as mulheres que tomam ficam com barba, esse negócio. Algumas coisas não regridem. Por exemplo, o clitóris feminino, sob estímulo de testosterona, ele cresce. Ele fica semelhante a um micropênis, assim, fica aquele clitóris comprido. O clitóris não, ele não vai regredir quando deixar de tomar. A massa muscular regride, a presença de pelos diminui, a testosterona provoca calvície, então se o cabelo tiver caído, caiu, não tem mais jeito. A voz, eu não tenho relatos de um estudo que compare a voz, se a voz retorna. Eu acredito que dificilmente, viu? A voz volte ao timbre original. Talvez ela não fique tão grave, mas ela não volta. Eu digo isso mais não por dados científicos, mas mais por experiência de ver na televisão essas mulheres com esses super corpos que você sabe que usaram no passado, talvez hoje nem, e hoje em dia nem usam mais, você nota que a voz delas continua alterada. Então, o que foi a nandrolona e a oxandrolona? O que são esses derivados 17-alquilados? Eles são cópias da testosterona, mas a ideia aqui era chegar no fármaco ideal, ou seja, esse fármaco que eu estou falando para vocês, que desse força, capacidade física, né, maior quantidade de hemácias no sangue, maior oxigenação do sangue,
músculos mais fortes, sem masculinizar, sem os efeitos negativos. O sucesso foi parcial. A nandrolona, gente, ela é até 5 vezes mais potente que a testosterona. E a oxandrolona, ela é até 13 vezes mais potente que a testosterona. Então, eles conseguiram gerar uma molécula mais potente do que o nosso hormônio biológico, a testosterona, eles conseguiram. Elas são muito mais poderosas. Mas o tiro saiu para a culatra porque elas são masculinizantes do mesmo jeito. Tá? Então, muito pelo contrário, como elas são mais potentes, elas são ainda mais masculinizantes. Tá? Então, usar oxandrolona e nandrolona é complicado. E aí a grande desvantagem, a testosterona, gente, ela não é tóxica para o fígado. É um hormônio biológico nosso, o fígado metaboliza a testosterona. Mas a nandrolona e a oxandrolona, que são derivados alquilados da testosterona, elas são cancerígenas. O risco de câncer de fígado e de falência hepática é grave. Vocês vão ver ao longo da experiência clínica e de vida de vocês, muitas pessoas de academia morrendo disso aqui, ó, falência hepática ou tumor hepático. Não tenham dúvidas, usaram nandrolona, oxandrolona, usaram derivados 17 alquilados da testosterona, tá? Cancerígeno e hepatotóxico, terrivelmente hepatotóxico. A testosterona não é, tá? Então, muita gente opta por usar testosterona sintética, porque ela não é. Tem um medicamento famoso no Brasil, Decadron, que tem vários ésteres de testosterona. Aquilo ali é uma cópia da nossa testosterona biológica. Esse não é tóxico para o fígado. Já a nandrolona e a oxandrolona, que são derivados alquilados, ou seja, são testosteronas modificadas, essas que são modificadas são venenos para o fígado. Então vocês vão cansar de ver essas histórias. Tem uma história famosa de um ator pornográfico, e ele postava no Twitter os esquemas anabolizantes dele. E, lógico, né, é uma pessoa que tinha de condição financeira, devia ser acompanhado por alguém. E um dia ele postou um esquema, inclusive com oxandrolona, e escreveu assim, esperando o rim parar, não, esperando o fígado parar. Porque, lógico, ele já estava informado, né, pelo menos ele estava informado de que esses medicamentos eram tóxicos para o fígado. E aí ele faleceu na semana seguinte dessa postagem. Aí ficou conhecido no mundo da farmacologia essa situação, porque ele acabou se expondo, né, de forma continuada a um derivado alquilado da testosterona que é tóxico para o fígado. Quando a pessoa usa oxandrolona e nandrolona, gente, ela joga dados, tá? Ela joga dados com a sorte. Por quê? Vocês vão ver muita gente falando assim, já fiz vários ciclos de nandrolona, já fiz vários ciclos de oxa, e a pessoa tá com aquele corpo maravilhoso, você fica lá invejando, babando. Aí vai você e usa também. Câncer de fígado em você. Ou não. Então isso é muito pessoal, sabe? A resposta a esse fármaco é pessoal. Então, um farmacêutico pode indicar isso aqui para alguém? Nunca. Né? Vai falar. Inclusive, hoje mesmo fiz uma pergunta dessa. Quero usar oxa. E olha, o risco é esse. Se quiser comprar esse risco. Mas acontece com muita gente? Com todo mundo? Eu falei, não, todo mundo não. Tem gente que toma não dá nada. Tem gente que toma e tem câncer. Quem é você nessa história? Não sei te dizer. Então, essa é a questão. Em questão de potência, então, para responder a pergunta, a nandrolona e a oxandrolona são mais potentes que a testosterona. Só que, infelizmente, são mais tóxicas também. Porque, como são mais potentes, os efeitos tóxicos também são maiores. Geram mais vício, mais dependência, crescem a próstata mais intensamente. Tudo que tem da testosterona, elas fazem pior. E para piorar, elas ainda são tóxicas no fígado, coisa que a testosterona não é. Então, se vocês forem nessa aula lá, vocês vão ver que eu elenquei vários problemas relacionados a repor testosterona. São os mesmos de repor nandrolona e oxandrolona, só que aumentados, ainda mais intensos. Descreva o mecanismo de ação, a atração farmacológica da finasterida. Gente, a finasterida, porque quando eu tenho muita testosterona no meu couro cabeludo, ela é convertida na sua forma ativa, que é a dihidrotestosterona. Quem faz isso é uma enzima, 5-alfa-redutase. Então eu tenho uma enzima aqui no meu couro cabeludo que converte testosterona em dihidrotestosterona.
Em muitos tecidos, a formativa é a de hidro. E aqui no cabelo é a de hidro a formativa. É ela que estimula, deveria estimular o crescimento do cabelo, né? Só que, a partir de uma determinada fase da vida, depois que os cabelos já cresceram e tudo mais, uma certa fase da vida, o excesso de dihidrotestosterona no couro cabeludo derruba o cabelo e gera calvície. Então, o que eu quero nesse caso? Impedir que a testosterona se transforme em dihidrotestosterona. Para isso, eu preciso inibir a enzima 5-alfa-redutase, para diminuir os níveis de dihidrotestosterona no couro cabeludo e meu cabelo parar de cair. A finasterida faz justamente isso, ela inibe essa enzima. Então, ela não deixa a testosterona ser convertida em dihidrotestosterona no couro cabeludo. E em vários outros tecidos, tá? Por isso que ela também está associada à queda na libido, até mesmo à impotência, porque ela também inibe a testosterona em demais tecidos, não é só no couro cabeludo, não. Se eu usar uma formulação tópica dela, eu restringo os efeitos para o couro cabeludo. Agora, se eu usar uma formulação oral, aí não. Então, a finasterida, ela tem duas, engraçado é que ela tem duas indicações terapêuticas, tá? 1 miligrama e 5 miligramas. Então, com 1 miligrama, ela vai tratar a calvície, diminuir a chance de você perder cabelo, e 5 miligramas, ela vai impedir os efeitos da testosterona lá na próstata. Então, ela trata a hiperplasia da próstata. No homem, gente, quando a próstata cresce, quando a próstata masculina fica hiperplásica, ela espreme a uretra. Aí como é que o homem percebe? Ele vai urinar, não sai um jato, fica gotejando, porque a uretra está espremida pela próstata. Esse homem tem que correr e fazer exames para ver se é só uma hiperplasia mesmo, se já é um câncer de próstata, porque se for, dá tempo de ele tirar, antes que ele se espalhe para fora da próstata. Então, sinal de gotejamento ao urinar no homem pode ser um sinal de hiperplasia da próstata, espremendo a uretra, porque a uretra passa no meio da próstata. Vamos aqui no antiomíticos, tá? Mudar agora de tema. Medicamento para matar verme. Gente, farmacêutico tem que saber duas coisas sobre matar verme. Primeiro, esses fármacos eu uso uma vez no ano. Tá? Se eu moro numa região que tem água, esgoto, tudo tratado, tomo uma vez no ano. Um comprimido por ano, ou dependendo do mebendazol, são 3 comprimidos. Você toma os 3 comprimidos ali ao longo de 3 semanas, e depois não toma só no ano que vem. Então não são fármacos de uso contínuo de jeito nenhum. Então é um para cada um por ano. Se eu moro numa região que não tem saneamento básico, fazendas, né, locais que eu posso me contaminar mais frequentemente com vermes, aí eu posso tomar até de 6 em 6 meses. Do contrário, uma vez por ano. E aí os vermes, eles respondem a medicamentos de forma diferente. Eu tenho verme chato e tenho verme cilíndrico. Quem que é verme chato? Esquistossomos e têmia. Quem que é verme cilíndrico? A lombriga, o Asclepias lumbricoides, o oxiurus, o ancilóstomus, que são os mais conhecidos. Esses são cilíndricos. Cilíndricos, gente, eu mato com albendazol. Chatos, eu mato com praziquantel. Têmia, esquistossomos, praziquantel. Ancilóstomos, oxiurus, lombriga, albendazol. Tá? Então tem que saber qual que é o verme, faz o exame de fezes. O exame de fezes vai indicar presença de ovos ou do verme tal. É cilíndrico? Albendazol, mebendazol. É chato? Praziquantel. O que ambos fazem, gente, com o verme? Eu até falo no começo dessa aula, eles paralisam o verme, tá? Imobilizam o verme. O praziquantel imobiliza o verme, bloqueando, aumentando, né, a quantidade de cálcio nas células. E o albendazol imobiliza o verme se ligando no citoesqueleto do verme. Né? Das células do verme, ele se liga no citoesqueleto e bloqueia uma proteína lá, a beta-tubulina. Então, ambos são paralisantes, né? Imobilizam os vermes. O mecanismo de ação do antimalárico que não permite a ocorrência de recidivas da doença em pacientes previamente tratados.
Gente, uma pessoa que teve malária, tratou e sarou, ela não pode comemorar muito, não. Por quê? Eu tenho que lembrar que o parasita da malária, o plasmódio, ele pode ficar vivo no fígado desse paciente de uma forma dormente, chamada hipnozoito, ó, hipno de hipnose, de sono. O hipnozoito fica lá no fígado. Então, a pessoa tratou, limpou o sangue, desapareceram as formas do parasita, sumiram os trofozoítos, os gametócitos, ótimo. Só que ele pode ter ainda o parasita adormecido lá nas células hepáticas, lá dentro da hepatócito. E aí, semanas, meses depois, esse parasita começa a se multiplicar de novo e ele tem uma nova malária. Tá? Então, eu só posso ter certeza que eu erradiquei a malária quando eu sei que eu eliminei ela também do fígado. Tá? Então, a malária pode retornar por conta dessas formas dormentes que ficam no fígado. Nós temos um único fármaco, gente, a primaquina, tá? Um derivado da quinina. Só a primaquina é capaz de atingir as formas dormentes do Plasmodium falciparum. Só ela mata os hipnozoítos no fígado. Primaquina. Aquela tabelinha que tem lá dos antimaláricos mostra isso. Qual é o mecanismo do fármaco antimalárico que permite que os pacientes em tratamento tornem-se que não permite que os pacientes em tratamento tornem-se um vetor capaz de infectar outros insetos? Gente, qual é o problema da malária? Quando o inseto me pica, ele coloca em mim uma forma larval do parasita, que é o esporozoíto. Ele vai lá para o meu fígado. Lá ele cresce e vira merozoíto, e sai do fígado. Uns ficam no fígado como hipnozoítos, dormentes, mas os merozoítos saem do fígado e voltam para o sangue. No sangue, eles entram nas hemácias, onde eles viram trofozoítos. Dentro da nossa hemácia, eles fazem reprodução sexuada e geram gametócitos. Esse é o problema. Quando eu tenho gametócitos de Plasmodium falciparum no meu sangue, se um mosquito me picar, ele suga os gametócitos. E aí eu estou infectando o mosquito. Por isso, quando você vai para Manaus, por exemplo, pega a malária lá, que é uma região endêmica de malária, e volta para cá, quando eles percebem que é malária, você fica isolado, em quarentena. Por quê? Porque se te deixarem voltar para sua casa, os mosquitos vão te picar, você está cheio de gametócitos de plasmódio no seu sangue, você vai infectar os mosquitos. E aí você vai trazer malária para sua cidade. Esses mosquitos podem sair picando várias pessoas e ter um surto de malária na sua cidade por sua culpa. Então, pacientes que estão acometidos de malária têm que ficar em quarentena, até o tratamento limpar o sangue dos gametócitos. Tá? Muitos medicamentos fazem isso, tá? Muitos antimaláricos fazem isso. Se vocês olharem lá, as primeiras escolhas para tratar a malária fazem isso. A cloroquina, a famosa cloroquina, né, que está aí tão sendo debatida no mundo afora, quanto da ignorância do Donald Trump, foi quem divulgou, né, essa possibilidade de a cloroquina ser a cura da Covid-19, sem o menor embasamento científico para isso. Mas agora isso já caiu por terra, né? Você sabe que ela não tem, os testes já mostraram que ela não faz efeito. Então a cloroquina é um excelente antimalárico, tá? Ela mata as formas sanguíneas, as formas que vivem dentro da hemácia. Então por isso não tem chances, quando eu estou tomando cloroquina, ela limpa o sangue, limpa as hemácias e eu não contamino outros mosquitos. Cloroquina normalmente é a primeira escolha para tratar a malária, mas como nós estamos vendo aí, ela é tóxica para o coração. Ela pode alterar a frequência cardíaca e gerar arritmias graves. Então, hoje em dia, muita gente prefere usar artemisininas, que é a artemisina, arteméter, artemisato, são todas artemisininas. Essas artemisininas, inclusive falei das artemisininas com vocês na aula de gnosia, mostrei como é que ela é produzida. As artemisininas têm sido usadas como primeira escolha porque elas são menos tóxicas que a cloroquina. Mas muitos protocolos ainda trazem a cloroquina como primeira escolha e a artemisinina como segunda escolha. Se o paciente for cardíaco, né, já tiver arritmias, por favor, né, artemisinina, não cloroquina. Os 4 mecanismos de ação antibacteriano. Nem são 4, são 5. Nessa época eu não falava, eu não falava da ação
antioxidativa deles, né? A ação que a nitrofurantoína tem. Mas hoje são 5. Mas os 4 principais são o quê, gente? Atacar a membrana, atacar a parede, impedir a síntese proteica, se ligando nos ribossomos, impedir a duplicação do DNA, se ligando a enzimas que duplicam o DNA bacteriano. Esses são os principais alvos. E tem um medicamento, que é a nitrofurantoína, e também o metronidazol, que formam radicais livres dentro da bactéria e matam ela dessa forma. Então, esses são os 4 mecanismos. Está lá naquele desenho que vocês já fizeram para a aula. 4 não, né? São 5. Estruturar a parede, desestruturar a membrana, impedir a síntese de proteínas na bactéria, impedir a bactéria de duplicar o DNA e gerar radicais livres dentro da bactéria. 5 jeitos de matar a bactéria. E eu pedi para vocês falarem aqui pelo menos 4 mecanismos de resistência microbiana. Mecanismo de resistência microbiana. A bactéria pode jogar o medicamento para fora dela usando bombas de efluxo. Ela pode deixar de produzir o transportador que permitia a entrada do fármaco nela. Com isso, ela fica impermeável ao fármaco. Então, ela altera a sua permeabilidade ao fármaco. Ela pode gerar um novo ribossomo, uma nova enzima de duplicação de DNA, que não se liga no fármaco, então ela muda o alvo, ela gera um alvo diferente, que agora já não se liga mais no fármaco. Então, o processo biológico dela de produzir proteína, de replicar o DNA, continua normalmente quando ela gera esse novo alvo. Ela pode também gerar proteínas que destroem a molécula do fármaco, como as beta-lactamases fazem com os penicilâmicos, cefalosporínicos, carbapenêmicos, ou seja, com todos os antibióticos que tem anel beta-lactâmico. Então, a beta-lactamase vai lá e quebra o anel. Ela pode produzir enzimas que destroem o medicamento. E elas podem viver em comunidade, gerando biofilmes, trocar mecanismos de resistência entre si, ficar ali protegidas pela matriz, normalmente repleta de açúcares e proteínas que elas secretam em torno delas. Então, os biofilmes são sofisticados mecanismos de resistência bacteriana, né, nos quais as bactérias vivem em comunidade. Descreva 3 das principais classes de antifúngicos, destacando o mecanismo e a característica básica de toxicidade. Aqui a gente vai lembrar que fungo eu mato atacando parede ou membrana, só. Ou eu ataco a parede do fungo, ou eu ataco a membrana. As equinocandinas, como a caspofungina, atacam a parede, bloqueiam a síntese de beta-glicanos, bloqueiam a enzima beta-glicano sintase. São pouco tóxicas, tá? Então são medicamentos seguros, são os mais seguros entre os antifúngicos. Já a anfotericina e a listatina, que são polienos, eles geram um poro na membrana do fungo. E o fungo morre por desequilíbrio eletrolítico. Eles são fungicidas muito efetivos contra fungos. Muito efetivos, os mais efetivos. Só que terrivelmente tóxicos para o fígado, para o rim, nefrotóxicos, né? Destroem o tecido renal. Então, muito perigoso, especialmente a anfotericina, que é injetável. A listatina, como ela é tópica, ela não tem tantos efeitos sobre o rim, porque ela é pouco absorvida. E, por fim, os azóis, fluconazol, metronidazol, seconazol, miconazol, todos esses azóis que a gente já associa com antifúngico, né? Esses azóis, eles bloqueiam a produção de um lipídio de membrana, do ergosterol. Com isso, o fungo não consegue mais produzir membranas, e aí ele não consegue crescer, ele fica paralisado. Então, esse medicamento é fungicida, né? Os azóis, o fluconazol é fungistático. O fluconazol é apenas fungistático, ele não mata, de fato, o fungo. Ele não deixa o fungo crescer. Ele não deixa o fungo produzir esse lipídio de membrana, o ergosterol. O ergosterol na membrana do fungo é tão importante como o colesterol é na nossa membrana. Então, quando eu paro de produzir ele, o fungo não consegue gerar membranas e aí ele para de crescer. Nessa hora, o sistema imunológico tem que estar ativo para ir lá e matar o fungo. Como está gravando, eu vou tentar terminar aqui rapidinho para a gente não ficar completo na gravação.
De quais formas um vírus pode ser impedido de infectar outras células do corpo? Então, é aquela figura que eu mostrei para vocês, gente. Eu tenho fármacos que não deixam o vírus se ligar na célula. Eu tenho fármacos que não deixam o vírus entrar dentro da célula, ser endocitado pela célula. Eu tenho fármacos que, uma vez que o vírus está dentro da célula, esses fármacos não deixam ele se multiplicar, formar várias cópias dele mesmo. Eu tenho fármacos que inibem enzimas do vírus, que inibem a formação de determinadas proteínas virais. Por fim, caso moléculas virais tenham sido produzidas dentro da célula, eu tenho fármacos que impedem o vírus de sair da célula, mantendo ele preso lá dentro. Eu tenho várias estratégias antivirais. As principais são não deixar o vírus entrar na célula, uma vez dentro da célula, impedir que ele se multiplique, e por fim, caso ele tenha se multiplicado, não deixar ele sair da célula, deixar ele preso ali até o sistema imunológico vir e destruir essa célula. Então, esses são os principais mecanismos de se evitar a infecção por um vírus. Infelizmente, para o coronavírus, né, que é essa pandemia que está parando o mundo, nós não temos, até o momento, nenhum antiviral que consiga impedir nada disso. Ele continua conseguindo entrar nas células, ele continua se multiplicando, ele continua saindo e infectando outras células. Inclusive, ele gera uma infecção que não é só pulmonar, é sistêmica. Então, infelizmente, os antivirais que nós temos até o momento, o Remdesivir, que é um antiviral que está com melhores resultados, mas que certamente também não é cura. Tá? Infelizmente, nós não temos um antiviral que pare esse ciclo no coronavírus. Não conseguimos impedir nem que ele entre na célula, nem que ele se multiplique dentro da célula, nem que ele saia da célula para infectar outras. Então, infelizmente, o coronavírus é, por hora, uma medicação sem uma doença, um vírus, né, que não tem antiviral para ele, não tem tratamento. 22. Por que a quimioterapia não? Tá, isso aqui já é antineoplásico, a questão 22, 23 e 24 são da última aula antineoplásicos que nós vamos ter na quinta-feira, tá? Bruce, você está falando em relação aos medicamentos que ainda não existe coronavírus?